Salve nação! E o caso de polícia no Corinthians, hein? Teve corintiano sendo intimado pela polícia após grave acusação com envolvimento de aposta. E é o que está acontecendo. A polícia intimou o Augusto Melo e ex-diretores. Você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Estou solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Nós estamos verificando. Não, a comissão de mas eu acho que é justo. Você tem que não há irregularidade, não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber da onde são essas notas. Bora lá então, sem mais enrolação, começar a ver tudo que rolou após a polícia intimar corintiano a depor. Caso gravíssimo de aposta, se liga aí, ó. Ninguém nem lembra que o Augusto Melo é o presidente, que as coisas tá pegando fogo pra fora do campo. Mas aí quando perde, volta tudo. E é o que está acontecendo. A polícia intimou o Augusto Melo e ex-diretores para falar sobre o caso Vai de Bet, aquele lá de trás, do patrocínio, do laranja. De abril, o Augusto Melo vai ser o último a prestar depoimento. A investigação acontece desde maio de 24 e mais de 20 depoimentos já foram colhidos pela Polícia Civil. E aí o Augusto Melo chamou o autor de pedido de impeachment para o marketing. Todo mundo dá o exemplo do jogo Fortaleza. Quando não aconteceu nada. Você lembra contra o Fortaleza? Cara, quantos jogos tiveram ano passado? É verdade. É verdade. Todo mundo. Eu vi ontem na imprensa, eu vi ontem torcedor, eu fiquei lendo. O Coronado tinha que entrar no time. Vocês lembram aquele jogo contra o Fortaleza? Cara, só foi aquilo, gente. Não jogou nada, não mostrou nada até agora e ganha uma fortuna. E em questão da folha salarial, ela é a terceira maior do campeonato, mas não condiz com a qualidade do elenco. É um grupo pequeno que ganha um montão. Principalmente o Memphis, né? Sim. Bom, vamos lá, nessa questão da política do clube. Cara, não é só a diretoria que finge que não está acontecendo nada. A torcida finge que não está acontecendo nada. Perfeito. A torcida carrega o Augusto Melo no colo. A torcida vai lá ameaçar conselheiros que iam votar o impeachment. A torcida vai lá e faz pressão na porta, ameaça, faz cara de mal, vai de turma, encurrala conselheiros. Então, a torcida do Corinthians, a organizada, ela também finge que não está acontecendo nada lá dentro do Corinthians. Perfeito. E aí, assim, não adianta ganhar do Palmeiras o título paulista e achar que o universo muda. Tem um universo real. O universo real é o Corinthians politicamente está complicado na polícia, tem uma dívida gigantesca, mais de 2 bi. Tem dívidas com empresários, tem dívida com jogador, é ameaçado toda hora de fair play financeiro, transfer ban, toda hora corre o risco de qualquer coisa. E não é o título paulista que vai mudar o universo, né? Então é assim, a direção do Corinthians e a torcida organizada, eles vivem num universo paralelo, politicamente estou falando. A torcida tem que ir lá no estádio mesmo. O torcedor corintiano é apaixonado, tem que fazer aquela festa toda, tem que gritar, tem que apoiar, tem que colocar 40 mil toda hora no estádio. Mas acaba o jogo, a realidade é outra e a torcida organizada tem que pressionar para cobrar o clube politicamente, cobrar o clube do lado administrativo, não se unir a isso. Como você vai se unir com direção de clube que criou uma dívida gigantesca dessa? Agora tem um negócio, né? Rapidinho. De todas essas direções do Corinthians trágicas que foram criando essa dívida enorme, só o Duílio não conseguiu ganhar um título, né? Nós estamos verificando. Não, a comissão mas eu acho que é justo. Você tem que não há irregularidade, não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber da onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro antes de você jogar e aliás, você faz isso, liga para nosso assessor, vocês têm 2 horas que eu estou mandando, você intima. Também não é verdade.
Também não é verdade. Jô, por favor, mostra o celular aqui. Se ele está mentindo, todas as matérias que a Gazeta se ele está deu, mentindo, sempre- vamos mostrar para ele também que ele está todas as mentindo. todas as Eu vi a sua mensagem. Então Todas você as não fala matérias que não é que- verdade. todas Eu vi a as sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que Intimando, dar não, satisfação para presidente, você. Só solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as Você- matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente, eu dou um dia. Você jogou no ar do intermediário da Vaidebet? Joguei no que- ar, não, presidente. Eu Vo- publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso O senhor responder? sabe que eu tenho o Você contrato. perguntou e eu autorizei você ficar com o Não, mas eu lhe telefone. perguntei sobre a Work Service. O senhor não está respondendo o Não, que eu perguntei. então esse é você. o problema. Não, eu vou lhe Tudo bem, responder. Vou lhe tudo bem. responder. Porque a mesma empresa que você falou do KNAI, eu falei para você, normal. E eu também, eu falei para o senhor, a sua E se tem uma comissão coisa que do nós estamos conselho fazendo aqui, emitiu que não Salazar? há irregularidade. Se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui é corrigindo todos os erros. Você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui 2 horas. Você dá 2 horas para a assessora tentar saber de todas as coisas, porque senão em 2 horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então só quero, eu nunca te O neguei... senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito com um dia de espaço para respostas do clube, e o nome disso não é uma intimação, é uma solicitação de resposta e questionamentos sobre Mas você fala, você tem 2 horas para me... Nesse dia houve uma situação atípica. Você fala que tem 2 horas para ela se Foram 2 identificar. horas, assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora, presidente. Você Nós está se entendemos tornando uma também. pessoa Já não teve grata, coletiva Salazar. aqui, Faça a coisa correta, Augusto, você tem meu com todo o telefone. respeito que Eu tenho por sempre você. esclareci qualquer Já dúvida teve sua. coletiva aqui que não chegou jornalista a tempo porque fomos avisados em cima da hora. Essa situação atípica, ela acontece e aconteceu Na nossa uma gestão? única vez. Na nossa gestão? Uma única vez. Na nossa gestão teve coletiva que vocês não foram avisados? Nem lembro se foi na sua... Faz- eu acho, não, Falaram que essa faz aqui 5 meses que eu não dou a coletiva. Mas Tá tudo vendo bem. como você está falando? Não, coletiva, eu não falei do senhor. Salazar, você sempre me ligou, eu sempre te falei a verdade. E eu sempre procurei Como o clube. qualquer um. Eu só não Vamos lá. gosto da maneira que você está agindo. Mas que Faça maneira, o seu presidente? trabalho que a gente vai responder e respeitar. Presidente, Eu não sou ditador, jamais. Eu não vou cercear o trabalho de ninguém, sou contra isso. Sempre vou te dar satisfação, sempre vou te falar a verdade. Se você está me criticando, eu vou te ouvir mas não e é vou uma corrigir. crítica, presidente, é Não, um fato, eu sou um é cara uma que eu notícia. Eu sou um cara que eu corrijo, Salazar. Tudo Se eu erro, eu tenho que ter humildade de ver, de entender que eu errei, como eu assumi e corrigir. Agora, eu tenho que ser capacitado e tenho que ser profissional de corrigir. Eu não posso insistir no meu erro. Perfeito. De boa. Se você tem uma matéria para soltar, dê um espaço maior para a gente poder te Como eu responder. sempre falo. Não, você não fez. Eu vi a sua mensagem. E dessa foi Eu uma vi situação sua mensagem, atípica, você mesmo dizendo 2 havia horas. Mas tempo enfim, hábil. vamos entrar na sua pergunta. Tudo bem, Enfim. vamos lá. Tá? Vou te respeitar. Eu só acho que você deve mudar a sua postura daqui para frente. Ligue para a gente, dê um prazo maior. Se você tem alguma notícia que você quer publicar para saber se ela é verdade ou não, pode nos ligar que nós vamos te passar. Sim, Nós mas estamos eu aqui, é dever nosso, é obrigação nossa. Vocês que têm o microfone, vocês que trabalham na televisão, vocês têm o poder de passar essa notícia para o corintiano, que para nós seria ótimo isso. É através de vocês que chega a notícia para o torcedor. E é isso que eu quero. Eu quero trazer o torcedor para que ele possa acreditar na gente, para que ele possa nos ajudar, e ele vai tirar o Corinthians dessa situação. Então, a gente nunca vai te negar nenhuma informação, como eu nunca neguei. Ao contrário. Entendeu? Eu cheguei agora, estou entendendo do que aconteceu, como eu já expliquei, existem 2 empresas, né, que foram trocadas, tem aumento de funcionários, fui criticado por abaixar o preço do título para que a gente possa trazer mais famílias para dentro. Hoje a gente arrecada, se eu não me engano, mais de 300 mil reais de associados, quer dizer, aumentou a receita. Então, tudo isso a gente trabalhando para buscar receita, porque o nosso clube não é sustentável, você sabe. Sim, Então, eu tenho que trazer o sócio. Eu sou do tempo que nós tínhamos 100 mil sócios ali dentro, que eu tinha que pedir licença para molhar o pé. Pô, isso era maravilhoso e o Corinthians não era o que é hoje. Por quê? Porque hoje se tornou comercial, a coisa se tornou... hoje o Corinthians é muito grande. Então, eu acho que a gente quer fazer a coisa para o corintiano, a gente quer fazer o bem, a gente quer trazer receita e a gente está sendo cerceado disso. A gente está sendo praticamente enforcado para que a gente não faça isso, porque não querem o bem do Corinthians. Então, você pode ter certeza, ninguém está trocando uma empresa boa por uma pior. A gente sempre está trocando uma empresa boa e com uma condição financeira melhor. Que é isso a nossa obrigação, é essa meta que nós estamos cobrando da diretoria, Salazar. Não, tudo bem, Então, vamos entender melhor o caso. A gente vai te explicar isso para você publicar realmente o que é verdade, o que é mentira. Você pode ter certeza, se você tiver certo,
eu vou corrigir. Se você estiver errado, você vai pedir desculpa, pode ter certeza disso. E é isso que a gente quer. E o que você tiver, qualquer dúvida, Salazar, você tem meu telefone direto, meu particular, e eu nunca liguei para ninguém. Pode ligar e perguntar que a gente vai te responder com o maior prazer. Tudo bem, presidente. Como o pessoal aqui da assessoria sabe, não teve nenhuma matéria que nós publicamos que eu não consultei o clube antes. Eu sempre dei a voz para o clube. Você deu que a intermediadora, mesmo hoje a gente interrompendo o contrato, ela receberia até o final do contrato. Isso não é verdade. Eu não. Ela recebe qualquer contrato de qualquer clube com intermediação, ela recebe enquanto tem vigência. Rompeu o contrato, ela para de Mas receber. você disse isso no ar, que receberia até o final. Não, presidente, desculpa, o senhor está me confundindo com alguém. Não disse e jamais diria isso. Se eu errei, me desculpa, mas foi o que eu vi. Isso acontece, é muita gente, é muita notícia. Inclusive, eu fico feliz porque eu sei que o pessoal não gosta de algumas matérias, mas até agora nenhuma foi contestada. São todas fatos, contratos, assim como esse da WorkServe. Procurei o proprietário da empresa, peguei os contratos, peguei... Você soltou a primeira viagem nossa, que nós tivemos mais de 80 convidados. Verdade. Pela primeira vez cerca de 80. Pela primeira vez na história do Corinthians, um convidado do Corinthians pagou sua despesa. Eu não levo nenhum convidado sem ele pagar sua despesa. Eu não disse que o clube... E fui criticado por isso. Só que na minha gestão, ninguém viaja de graça. Ninguém vai tirar proveito do Corinthians, mesmo porque quem viaja tem condição. Se tem condição, qual o problema dele pagar? Ajuda o Corinthians. Hoje está todo mundo pagando satisfeito. Então, nunca ninguém viajou no Corinthians sem pagar despesa conosco. E vai ser assim. A gente tem, às vezes, um convidado. E o dia que você falou, e você me provou, que mandou e a pessoa não respondeu, por isso que ela não está mais aqui, foram 8 convidados. 8. E eu falei para você, é só ligar para o hotel e ver quantas pessoas foram e quem pagou o hotel. Então, todos pagam, pela primeira vez na história do Corinthians. Isso é para o bem do Corinthians. Como eu falei, eu tenho um cartão corporativo, não gastei R$1. Estourou o meu pneu, eu fui viajar e meu pneu ficou aqui, o segurança arrumou, não quero fazer nenhuma demagogia, não gosto, mas acho que vocês têm que saber. O Corinthians pagou R$900 do pneu, eu cheguei, eu depositei. Eu não quero, o pneu é meu, mas está usando o carro. Aliás, eu quero agradecer a Divena, porque ela está nos patrocinando, eu, o treinador e o diretor executivo, com um carro cada um. Eu ando com a Mercedes da Divena, que estão falando um monte de coisa. Isso economiza, agradecer a Divena, porque eu economizo R$13 mil de aluguel do Corinthians. Ela me dá esse carro de graça. Para mim, para o diretor executivo e para o treinador, e com isso, para fazer a propaganda deles, eu agradecer ao Toninho. Obrigado pela Mercedes que ele me deu, que eu estou andando, que no clube estão falando que eu estou andando com um carro de R$1 milhão, um carro 2018 que custa R$300 mil. Então, obrigado a Divena, porque isso dá uma economia de R$13 mil no aluguel do carro do Corinthians. É isso eu faço. Perfeito, só para deixar claro, eu não disse que o clube pagou. E aí, nação, a conta chegou. Agora o Corinthians vai ter que responder às polêmicas que envolveram seus patrocinadores. Bora botar fogo aí nessa discussão. Quero muito saber qual a tua opinião através dos comentários. É por isso que eu falo que o Corinthians tem que maneirar nos gastos. Tem uma dívida bilionária, não sabe ao certo o que vai ser do futuro. Tá gastando demais, né? O Corinthians não tem condição de gastar desse jeito. Eu até entendo se viesse uma estrela ou outra, mas a folha do salarial corintiana é enorme. Tem mais que 3 jogadores ganhando mais que R$2 milhões por mês. Tem muita gente falando que o Garro tá ganhando muito, né? Ganha muito, veio da Argentina ganhando muito. E o Coronado ganha mais que o Garro. Mais até, quem sabe, se não ativar todas as cláusulas do contrato, do que o Memphis Depay. É um absurdo, né? Por um cara que não joga. Tentou jogar lá no lugar do Garro, que tá machucado, não jogou nada. Coronado é um jogador que tá devendo muito no Corinthians e ganha demais. Olha pra você ver o risco que tem isso. Ah, mas ganhou o Paulistão. É uma gotinha no oceano perto da dívida que o Corinthians tem. Então, se o Corinthians não abrir o olho, as coisas vão ficar ruins dentro de campo, nas competições internacionais já estão, e elas podem acabar transferindo pro Campeonato Brasileiro. Aí a coisa acaba complicando pro Corinthians. Imagina não ter dinheiro para pagar salário do Memphis. Ah, mas é a patrocinadora que paga. Mas, pô, e os outros jogadores? Que é o Corinthians que paga? Vai ficar sem salário? Só um jogador vai jogar? Sendo que a gente joga com 11, né? Todo mundo joga com 11 futebol, acho que todo mundo concorda, né? O Corinthians não é diferente. Então, pô, é sacanagem, né? É palhaçada se a diretoria do Corinthians não conseguir resolver isso logo. E agora tem essa investigação, intimação da polícia em cima do Augusto Melo. A gente vai ter que tomar muito cuidado com o seu extracampo. Mas ó, bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Muita gente passa por aqui e esquece da inscrição. E é rápido, hein? Só um segundinho você já se torna inscrito. E bora deixar muito like no vídeo também. Valeu, até a próxima.